Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite comentando a criação de um conselho para julgamento de autuações trabalhistas, através da medida provisória da liberdade econômica. O professor Edmundo Medeiros analisando a medida da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que pede que empresas troquem seguro-garantia por depósito judicial em ações de execução fiscal, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Api. Fique conosco. Um débito tributário pode afetar a vida de uma empresa de diversas formas. Uma delas, por exemplo, seria o de impedir que uma pequena empresa fizesse adesão ao regime simplificado de tributação, conhecido como Simples Nacional. Após o inadimplemento, o débito ele é encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional, se for um débito federal, ou à respectiva Procuradoria, se estadual ou municipal, para que esse órgão de natureza judicial adote providências para a execução da dívida. E neste ponto, a situação pode ficar bem mais complicada para a empresa. Isso porque, em regra, os juízes tendem a, como medida inicial num processo de execução fiscal, determinar que se penhore valores disponíveis na conta da empresa. Nós estamos falando, portanto, de valores que a empresa cotidianamente utiliza para o pagamento de fornecedores, para o pagamento de salários, para pagamentos diversos, inclusive, por exemplo, a locação do espaço em que ela desenvolve a sua atividade comercial. O empresário, então, sujeito a uma situação como essa, deve estar atento a algumas possibilidades que podem amenizar ou até solucionar uma situação delicada como é a penhora de valores em conta. O Poder Judiciário tem proferido decisões em que ele reconhece a legitimidade de garantias diferentes do próprio bloqueio de valores na conta da empresa. Duas dessas garantias são o seguro-garantia e a fiança bancária. O primeiro, seguro-garantia, que evidentemente deve ser obtido junto a uma instituição financeira, pode ter custos que variam entre 1,5% a 2% da dívida por ano. A fiança bancária, por outro lado, custa mais. O valor médio de uma fiança gira em torno de 4% do valor da dívida por ano. É verdade que são valores elevados se considerado o fato de que não há uma garantia, numa eventual discussão judicial, de que o contribuinte se sairá vencedor e conseguirá, portanto, reduzir ou mesmo anular a cobrança que está sendo feita pela Fazenda do Estado, pela Fazenda do município ou pela União Federal. No entanto, é fato que o bloqueio de valores na conta da empresa pode realmente inviabilizar a própria atividade empresarial. No entanto, isso vem sendo feito, a Procuradoria, de forma ampla, tem solicitado bloqueio de valores nas contas das empresas e a única forma da empresa conseguir se defender e evitar esse tipo de medida é assegurar no Poder Judiciário a garantia da dívida por um meio diverso, porém aceito pela jurisprudência. É neste caso, então, que formas alternativas como o seguro-garantia ou a fiança bancária podem representar, pelo menos durante o período de discussão da dívida, uma possibilidade de se garantir, de se permitir a discussão desse débito no Poder Judiciário, sem que se tenha o bloqueio de valores que são oxigênio para a sobrevivência da empresa. Nos dias atuais é muito fácil tirar uma fotografia. Bastam poucos segundos para que a câmera dos nossos smartphones efetue um disparo.
Porém, quando a primeira câmera fotográfica surgiu, as coisas demoravam muito mais e os resultados eram muito mais simples do que se possa imaginar. A primeira fotografia da história data de 1826 e foi feita na região de Les Gras, na França. Para que uma placa de estanho pudesse receber a imagem, foram necessárias nada menos do que 8 horas de exposição à luz. Com o passar do tempo, essa necessidade de exposição foi caindo. Em 1839, eram necessários 15 minutos entre o disparo e a conclusão da foto, até chegarmos nos dias de hoje, onde o ato de tirar uma fotografia é muito rápido. Essa, você sabia? Ainda falando sobre o projeto de lei de conversão da medida provisória da liberdade econômica, há um aspecto ainda importante a ser debatido e que está colocado já aprovado na relatoria. Diz respeito à criação de um conselho tripartite paritário para julgamento das autuações trabalhistas. Ou seja, quando o fiscal do trabalho faz uma autuação perante uma empresa, atualmente o julgamento desse recurso é feito por um único fiscal. A proposta agora trazida na medida provisória e no projeto de conversão é para a criação deste conselho composto de representantes da Secretaria do Trabalho, dos trabalhadores e dos empregadores. Portanto, permitindo uma discussão mais ampla, um maior debate sobre questões técnicas e fáticas nessa autuação. Nos parece interessante justamente por permitir ouvir tanto o lado da Secretaria de Previdência e Trabalho, como também o lado dos trabalhadores e dos empregadores, todos nomeados pelo secretário especial de Previdência do Trabalho e, portanto, escolhido dentre pessoas capacitadas para fazer esse julgamento. Para esse recurso, não será mais necessária a antecipação do pagamento da multa. Ou seja, o recurso, a segunda instância trabalhista, poderá analisar o recurso sem que haja antecipação do pagamento e com efeito suspensivo. O devido pagamento será feito apenas ao final do processo administrativo. Mais uma vez, privilegiando o direito de defesa, o direito de petição e a possibilidade, cada vez mais, daquele contribuinte, o empregador, todos os envolvidos nesse processo possam se manifestar e exercer o direito de defesa que é constitucional. Cabe ainda destacar, em relação àqueles que reconhecerem a autuação e, portanto, não vão fazer nenhum tipo de recurso, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa com até 20 empregados, o desconto na multa aplicada é de 50%. No caso das demais empresas que não recorrerem, o desconto será de 30%. Portanto, nos parece que essa medida, esta proposta no projeto de lei é salutar. Permite maior discussão, um debate maior para o julgamento dos processos administrativos, permite o efetivo exercício do direito de defesa quando não obriga o pagamento antecipado da multa e, ainda assim, àquele que reconhece e não pretende movimentar aos órgãos administrativos a possibilidade do pagamento com 50% ou 30% de desconto. O SINP acompanha e acompanhará essa medida e todas as demais propostas legislativas, sempre preocupado com a defesa da livre iniciativa, principalmente o estímulo à atividade do microempreendedor, ou melhor, do empresário da micro e da pequena empresa, de forma a ter uma atividade formal, gerando emprego, gerando renda, pagando seus tributos, mas sempre com absoluta segurança jurídica. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Vocês querem saber sobre a reforma tributária? Este é um cavalheiro que fez a sua peregrinação weberiana e que terá uma reforma tributária votada na Câmara ainda este ano, na Câmara dos Deputados. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cury. É um prazer estar aqui de novo no seu programa. Muito obrigado. Muita coisa
tem evoluído quando se fala em reforma tributária. O país hoje clama por uma reforma tributária, o Congresso Nacional abraçou a bandeira de fazer uma reforma tributária. Isso é verdade? Isso é verdade. Acho que o clima político para aprovar a reforma tributária é o melhor, pelo menos desde a Constituinte. Em parte por conta de ter um Congresso mais reformista do que nas legislaturas anteriores, em parte porque uma dificuldade grande que sempre teve nas propostas anteriores era a resistência dos estados. E agora, na verdade, todos os 27 secretários de Fazenda dos estados assinaram uma carta pedindo o fim do ICMS e a substituição por um bom imposto sobre valor adicionado, cobrado no destino sem benefícios fiscais, que é o cerne da reforma tributária. Bom, a reforma tributária, quando se fala de uma forma genérica, todo mundo diz, sou favorável. E aí começam os choques e os conflitos de interesse. E a nossa finalidade hoje é tentar mostrar o que pode mudar em que não tem um mistério tão grande para ter um terror como genericamente se fala da reforma tributária. Então a primeira pergunta é, para o micro e o pequeno empresário, hoje que está no Simples Nacional, muda alguma coisa substancial para ele a nível de aumento de carga tributária, por exemplo? Bom, para as empresas que estão no Simples, a proposta na PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, dá uma opção. Ou ele fica no Simples como está, mas ele está fora do sistema de débitos e créditos, ou seja, ele não apropria crédito, já não apropria hoje, não transfere crédito, ou então ele tira do faturamento a parcela que corresponde a PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, que são os tributos que na proposta de reforma tributária vão ser substituídos por um único imposto sobre bens e serviços, e eles entram no regime normal de débitos e créditos do imposto sobre bens e serviços. Ou seja, os empresários que estão no meio da cadeia, aqueles que vendem para outras empresas, certamente vão preferir essa segunda opção, que vão dar crédito integral para as empresas adquirentes dos seus produtos. Mas a opção é de quem está no Simples, ele pode continuar com essa metodologia se ele quiser. Pode continuar com a metodologia se ele quiser. Tá. O segundo grande tabu que a gente gostaria de tentar desconstruir é, haverá aumento de carga tributária na reforma tributária hoje apresentada na PEC 45? Não. A PEC 45 ela tem como objetivo manter a arrecadação da União, dos estados e dos municípios. Não dá para aumentar a carga tributária porque a sociedade não aguenta mais, mas infelizmente nós estamos numa situação de profunda crise fiscal e nós não temos condição de, no curto prazo, reduzir a carga tributária. Mas não haverá aumento de carga? Não tem aumento de carga e, na verdade, na medida em que a PEC 45, se ela for aprovada, ela elimina muitas ineficiências que tem no sistema tributário atual, desde o custo burocrático de pagar imposto, até ineficiências como a má localização das empresas, em função de distorções no sistema tributário. Esse ganho de eficiência tende a ser repassado para os consumidores e, na verdade, o consumidor provavelmente vai sentir como se tivesse uma redução de carga tributária. Um outro tabu que existe no ar é a Câmara deve aprovar isso esse ano. Essa proposta ou alguma outra proposta que está aí colocado. Existem quantas propostas hoje correndo nesse cenário? Bom, existem 5 propostas diferentes. Uma da Câmara, que é resultado do trabalho nosso no Centro de Cidadania Fiscal, que virou uma proposta de emenda constitucional apresentada pelo deputado Baleia Rossi, a PEC 45. Uma proposta no Senado Federal que tem como base o trabalho do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Uma proposta dos estados que pedem mudanças nessas 2 propostas de emenda constitucional. O governo tem uma proposta que ele ainda não explicitou qual é, mas algumas linhas já são conhecidas. Existe uma proposta do Instituto Brasil 200, que é substituir muitos tributos por um grande imposto sobre transações financeiras, que seria uma mega CPMF que a gente teria no Brasil. Se a gente for fatiar ou agregar todas essas reformas, seria correto a gente dizer que 3 delas são bastante próximas ao projeto apresentado pelo deputado Baleia Rossi. Sim. Que é o seu projeto. Isso, a proposta... O seu projeto do Instituto de Cidadania Fiscal. Isso. Tá. A PEC 45 da Câmara, a proposta do Senado e a proposta dos estados, basicamente,
é substituir 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, que são federais, ICMS estadual e ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços. Tem diferenças entre elas, mas, no geral, o objetivo é semelhante. O governo tem, pelo que ele fala, uma proposta de criar um IVA, um imposto sobre bens e serviços, apenas federal, não mexer com o ICMS e ISS, mas, além disso, o governo tem uma proposta de substituir tributação sobre a folha por uma contribuição sobre movimentação financeira e fazer algumas mudanças no imposto de renda que a gente não sabe quais são. Então, na parte do governo, tem um efeito parcial daquilo que a gente pretende com a nossa proposta, que seria apenas para os tributos federais. Nós entendemos que é melhor fazer uma proposta mais ampla que incorpore o ICMS e o ISS por vários motivos. O primeiro, porque os estados estão querendo mudar o ICMS. Isso é um dado novo que é importante ser considerado. Segundo, é que o ICMS é o pior imposto que tem no Brasil. Então não faz sentido você fazer uma reforma tributária e não mexer no pior imposto que a gente tem no nosso país, que é aquele que mais prejudica o crescimento. O que é muito diferente de tudo isso é a proposta do Instituto Brasil 200, que essa quer fazer um mega imposto sobre transações financeiras. Eles falam que a alíquota seria de 5,6%, 2,8% em cada ponta, mas efetivamente a alíquota é mais alta que isso. Vamos exemplificar para as pessoas poderem acompanhar. Então, se nós pegarmos esse primeiro bloco, que é do setor tirando o governo federal, a proposta dele que nós não sabemos ainda qual é na essência, mas a gente tem sinalizações, nenhuma delas prevê aumento de carga tributária. Estou correto? Não, nenhuma prevê aumento de carga tributária. Várias delas, inclusive a sua, simplificam o sistema burocrático. Simplificam muito e, mais do que simplificar, elas corrigem muitas distorções que existem no sistema tributário atual, que leva a que a economia se organize de forma muito ineficiente e acabam prejudicando muito a produtividade. A nossa estimativa é que, se a nossa proposta for aprovada, nós teremos no Brasil um impacto por baixo de 10 pontos percentuais no PIB potencial do país e no poder de compra da população. Num prazo de? Num horizonte de uns 15 anos, que é o tempo que você leva para o grosso dos efeitos da reforma ter sido sentido. Bom, o projeto apresentado, seu projeto, se vier a ser aprovado, e nós estamos falando primeiro desse primeiro bloco, nós temos aí a aprovação, que comenta-se algo em torno deste ano na Câmara e depois iria ao Senado. É isso? É isso. Bom, em isso acontecendo, daí teria um prazo de implementação, que seria de... Aprovada a emenda constitucional, nós acreditamos que uns 2 anos até você preparar todo o sistema de cobrança do novo imposto. A ideia é, nesse processo, unificar todo o sistema de nota fiscal eletrônica de mercadoria e serviços num único sistema, e nesse momento que faz essa unificação, você já dá uma boa simplificada nas obrigações acessórias dos tributos atuais. Ou seja, reduz. Reduz a burocracia já na entrada. Na entrada. Já na entrada. A partir daí teria uma transição de 10 anos, em que os tributos atuais seriam progressivamente reduzidos e o novo imposto progressivamente crescente. E aí, no final da transição, os tributos atuais seriam extintos. Então, teriam 2 momentos de simplificação, um na entrada e um, talvez maior ainda, no final da transição. O segundo viés, que é um grande diferencial, é o CPMF, o possível CPMF, que é um projeto apresentado pelo Brasil 200, e uma variável que nós não sabemos ainda do governo federal. Isso é correto? É isso. Okay. Qual a sua análise do projeto apresentado pelo Brasil 200? Eu acho, honestamente, uma irresponsabilidade, por vários motivos. Primeiro, porque eles estão falando na CPMF que eles dizem que a alíquota vai ser 5,6% para substituir 27% do PIB de arrecadação. Mesmo se a gente tivesse a produtividade da CPMF antiga, que tinha uma alíquota muito baixa, essa alíquota não seria 5,6%, seria de quase 8%. Você, com uma CPMF com uma alíquota de 8%, você vai gerar um processo de desintermediação da economia brasileira que tende a ser brutal e, portanto, para arrecadar os 27% do PIB que eles querem, não vai ser 8% de alíquota, vai ser 10%, 12%, e aí vai se tornar, imagine cada transação financeira você pagando 10% de alíquota sobre cada transação financeira. Segundo, esse projeto cria um monte de distorções que às vezes as pessoas não veem. A gente pode explicitar um pouquinho esse custo
e esse diferencial, porque batendo o olho dizendo, ó, hoje a carga tributária está próximo aos 40%, se você tirar a exportação, 40%, 42%. Colocando exportação, ela vem para os seus 36%, 38%. Muito bem, batendo o olho, 8% é mais barato. Agora explica por que não é, onde é que é e qual é o diferencial, por favor. Tá bom. O que acontece? Primeiro, quando você cria um tributo sobre movimentação financeira, como eles estão propondo, você tem várias distorções. Primeira distorção, se você quer tomar um crédito, por exemplo, de capital de giro, aí você vai no banco, se você pagar muito por dia, você vai pagar, sei lá, 0,1% de juro. Aí imagine que seja, nem que seja alíquota que eles estão falando, 5,6% de alíquota. Eu vou pagar 56 vezes mais de imposto do que eu vou pagar de juro nessa operação. Então, na verdade, basicamente mata o mercado de crédito no Brasil. Segundo, tira a liquidez de todos os mercados. Imagine um intermediário de automóveis, uma pessoa que compra e vende automóveis. A margem dela deve ser hoje 3%. Você vai cobrar 5,6% na compra, 5,6% na venda. Você matou o mercado dessa pessoa, você tira a liquidez dos mercados. Quem inviabilizou? Inviabilizou. Terceiro, você tributa transações não econômicas. Eu transfiro dinheiro para minha mãe todo mês. Vamos tributar esse dinheiro que eu transfiro para minha mãe? Por quê? Tá certo? Qual o motivo? Eu não estou fazendo nada, só estou transferindo dinheiro para ela todo mês, que eu transfiro todo mês para ela algum dinheiro. Isso vai ser tributado a 5%? Essa transação que não tem nada a ver com a atividade econômica, não estou gerando nenhum valor, não estou consumindo nada, não estou gerando renda, e isso tudo vai gerando distorções. Então as pessoas dizem que quem vai pagar esse imposto é a economia informal, e não é verdade. Quem vai pagar esse imposto são os agentes, são as operações não econômicas e as operações econômicas da economia formal. E ele é um imposto que incide de forma acumulativa. Ao incidir de forma acumulativa, aumenta o custo do investimento, aumenta o custo das exportações, tira a competitividade da economia brasileira e faz a economia crescer menos. E, principalmente, se tiver uma alíquota alta, como essa que eles estão propondo, todo mundo vai se organizar para pagar menos imposto, a arrecadação começa a cair, como aconteceu em vários países que criaram um imposto sobre transações financeiras. Aí a arrecadação começa a cair, o governo começa a correr atrás subindo a alíquota. Vocês ficam imaginando o que desastre isso pode ser para a economia brasileira. Quais outras ponderações que você acha importante fazer, porque estamos chegando no final do nosso tempo? Eu acho que agora nós estamos num momento que politicamente é muito favorável para a reforma tributária, mas nós temos vários projetos colocados em paralelo. Eu acho que o momento agora é um momento de convergência dos projetos. Eu acho que qualquer reforma tributária para ser viável vai ter que convergir a posição da Câmara com a posição do Senado, isso claramente. Eu espero que isso seja feito já de início, porque facilita muito a tramitação, e vai ter que convergir com a posição do governo federal. Eu acho que se tiver essa convergência entre Câmara, Senado e governo federal, a chance de aprovar a reforma tributária nesse ano ou no início do ano que vem é muito grande, muito maior do que foi nas tentativas passadas de reforma. Bernardo Api, nós queremos agradecer muito a sua participação, aos seus esclarecimentos, e eu gostaria de dar um testemunhal aqui, que você, há anos, vem nessa batalha da reforma tributária e agora, finalmente, estamos vendo o fruto do seu trabalho sendo reconhecido. Claro que ele precisa ser votado e aprovado, mas já reconhecido com uma contribuição para o país. Parabéns. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.